Meus irmãos e irmãs, paz de Jesus, é um prazer, um privilégio estar aqui conhecendo a igreja. Conheci o pastor Wagner há um tempo atrás, quando eu era pastor do Jardim Botânico. Ele me emprestou uma beca, no batismo, porque eu fui fazer meu primeiro batismo por imersão, e aí o pastor, então Ivan, me trouxe até aqui. Eu conheci a igreja em breve, conheci o pastor Wagner, mas hoje tenho a alegria de estar aqui com essa comunidade, através do gentil convite da Letícia. Parabéns, Letícia, você é, né? Conheci o pastor Wagner, nem me conhecia, nunca me viu pregar, só me viu aqui pegando a beca, e acho que foi porque eu devolvi, né? Gente boa. Eu sou pastor há 43 anos, tenho aqui 62 aninhos, mas com corpinho de 61, né? Isso faz toda a diferença, gente, né? E eu sou, rapidamente ele falava a palavra, né? Eu sou assim, filho de um pai que era ateu, meu pai era um bandido, uma pessoa extremamente cruel, com violência familiar. Minha mãe era da Umbanda, e eu me converti quando eu tinha 14 anos, logo depois do meu pai ter sido assassinado. E me converti porque alguém se importou de lá na minha casa me convidar para uma aula de escola dominical. A minha experiência de fé foi dentro de uma sala de escola dominical, uma igrejinha muito pobre, muito simples, não tinha nem bolso, tinha um vazamento na laje, estava chovendo aquele domingo. E por que eu digo isso? É porque a nossa reunião nos domingos de culto é sempre para nos lembrar que Deus é bom, mas também nos lembrar da nossa tarefa de nos importar com as pessoas, de obedecer o mandamento dele, de ir ao encontro das pessoas, onde quer que essas pessoas estejam. Muitas das vezes a gente entra por conforto do nosso templo, do salão de culto, da nossa vida religiosa, tem ar-condicionado, tem banco, né? Mas a gente se paralisa, fica paralisado ali, tipo assim, satisfeito com os resultados obtidos até então. E eu digo, não, nós não podemos. Há uma batalha entre vida e morte, muitas pessoas caminhando a passos largos para o inferno, muitas pessoas cegas do entendimento do amor de Deus, e lamentavelmente hoje em dia, eu digo assim, que gato e cachorro se afirmam enquanto cristãos. Ontem mesmo saíram do culto lá na igreja, tinha um baile funk lá na rua da igreja, e antes do baile funk tinha lá uma pastora, né? Não vou falar mal de ninguém não, mas a pastora estava lá, dando abertura para o baile funk, e a gente conversando, né? Como é que as pessoas da Rocinha às vezes entendem o que é ser cristão, o que é ser evangélico, quando há uma mistura estranha, uma certa promiscuidade? E eu brinco com o pessoal da igreja, olha, aqui a gente não vai falar mais que é cristão, porque cristão está tão gasto. Vai falar o quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. Porque não tem como equivocar sobre quem é e quem não é discípulo de Jesus. Ah, você é cristão? Sou discípulo de Jesus. Né? Somos discípulos de Jesus. E a gente vê lá a moçada, né? Tudo com aquela cruz no peito, fizemos tudo ao ar livre, aí assim, o pessoal com um fuzil do lado, a mãozinha levantada para o outro, glorificando a Deus. Umas coisas muito estranhas que a gente tem vivido nesse dia. Mas hoje eu não vim falar de mim, nem da Rocinha, nem de nada alheio a isso. Queria convidar você que tem a sua Bíblia para abrir no capítulo de número 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Uma outra coisa assim que eu gosto de pegar o texto e destrinchar o texto, né? Fazer a leitura, a nossa vai entrando, aí prega sobre aquilo. Mas hoje eu me permitiria, que peço a paciência de vocês, eu vou fazer uma viagem aqui, passar uma visão que Deus tem colocado no meu coração, e o pastor Wagner me passou aqui, olha, o tema é construindo marcas de vitória, não é verdade? Marcas de vitória. E o texto base lá, o divisa, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Mas antes da gente chegar lá, querido, então, capítulo 2 de Atos, apenas o versículo 42. Amém? Amém. Diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A marca de sucesso dessa igreja estava calcada em cima desses 4 pilares. Perseverança na palavra, porque Jesus disse, errais por não conhecer a palavra. Salmo 119 vai nos dizer que a palavra é lâmpada para os pés
e luz para o caminho. Se a gente vai em João 15, vai nos dizer: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela não é apenas uma literatura do passado. A palavra de Deus não é apenas uma filosofia, uma coisa assim para a gente lembrar, que nem a mitologia grega, sabe? As histórias que os pais e mães contavam na roça. Eu venho da roça, e quantas histórias eu tenho de fantasma, de mula sem cabeça, né? Já vi muita mula sem cabeça na minha vida, você não tem noção. E lamentavelmente a gente às vezes continua vendo, né? Mas 4 pilares. Então o primeiro pilar é a palavra, o segundo pilar que está aqui são a comunhão que é koinonia. E lá no capítulo de 2 Coríntios 9, quando vai falar daquela oferta em prol dos cristãos da Judéia que estavam passando por dificuldades, a palavra que está lá no lugar daqueles cristãos, ou da oferta, melhor dizendo, a palavra é koinonia, né? Então vamos socorrer os nossos irmãos e irmãs, e a palavra no lugar de oferta é koinonia. E aí voltando para cá, comunhão, aquela comunhão que é mais do que tapinha nos ombros na porta da igreja. Nossa, está perfumado, nossa, penteado bonito, né? Feliz em ver você, não. É aquela comunhão de chorar com quem chora, de se alegrar com quem se alegra, de visitar os enfermos, de dar suporte uns aos outros, de acolher as pessoas que chegam feridas na igreja e falar assim: olha, aqui é a oficina de Deus, né? Aqui a gente tem desde o carro mais novo, aí fala um carro novo para ele, por favor. É um carro novo. Vamos lá, gente, quem fala um carro novo, moderno, bonitão? Um Corolla, um Porsche, né? Tem até o carro Mangui. Você lembra do carro Mangui? Alguém já era nascido nessa época do carro Mangui? Do DKV, né? Do D-Magnete? Nessa oficina tem de tudo. Gente que está sendo tratada dos seus pecados, às vezes mais o Opala. O Opala era bom, Maverick, olha que maravilha. Dirigi muito aquele Maverick, aquele era bom. O meu frequentava até o AAD, tanto que ele bebia muito aquele Maverick, né? Mas voltando para cá, então essa comunhão, essa coisa de dar suporte às pessoas, sabe? De não apontar dedo, mas de estender a mão. A gente ama o Jesus que não aponta o dedo. Trazem a mulher adúltera e ao invés dele jogar pedra, como a lei mandava, ele estende a mão. Aí vem então, ó, palavra, comunhão, partir do pão. Partir do pão aqui não era lá na casa da dona Célia? Leia. Leia, né, dona Leia? Lá em casa eu falo, vai lá em casa tomar café, mas leva o pão, por favor. Então aqui o partir do pão era a celebração da ceia do Senhor. A gente pode dizer assim, era um culto mesmo de adoração a Deus, quando o povo vinha das suas lutas, se apresentava diante do altar, para ali chorarem junto, para ali glorificar o nome do Senhor, para ali o testemunho de um alimentar o outro. Então o partir do pão aqui não era um cafezinho na casa de Dona Leia, não. Podia até ser, partiu o pão lá. E a quarta coisa nas orações. Repare que a oração, o provérbio vai dizer assim, que o sacrifício do perverso é abominação para Deus, mas a oração do justo é o seu contentamento. Deus é um Deus que gosta que a gente ore, que a gente ande com Ele. Ah, mas eu tenho tão poucos pedidos, Deus sabe de tudo. Mas a gente não ora, como foi falado aqui, acho que foi a Luísa que falou. A gente não ora apenas para pedir, a gente ora porque a gente gosta de conviver com Deus. A gente gosta de sentir a presença de Deus, sabe? Lá no Quarto de Guerra, agora vem aí a Forja, o novo filme, né? Não tem uma Forja aí que está vindo aí? Acho que sim, continuação do Quarto de Guerra. Então esses 4 pilares aqui, eles geram, tanto na vida da gente, quanto na igreja, aquilo que a gente chamaria de sucesso. Por quê? Porque esses 4 pilares vão nos dar, eu diria, primeiro, a segurança de um amor fundamental. A gente sabe quem tem crido, a gente sabe que o Senhor nos ama, que nada pode afastar o amor de Deus por cada um de nós e por cada uma de nós. Ainda que a mãe me abandone, Deus não me abandona. Então a gente sabe que a gente de fato é amado por Deus. A gente pode cometer os mais absurdos pecados, cair lá no mais lamaçal, chafurdar lá no lamaçal do pecado, e a gente sabe que Deus continua nos amando. Podemos, como dizia Lutero, até rejeitar o amor de Deus, mas não somos capazes de impedir que Deus continue nos amando e lutando para nos
nos salvar. E onde abundou o pecado, superabundou a graça salvadora de Deus. Você é amado, eu sou amada. E a gente sabe que onde nós estivermos, Deus vela por nós. Amamos a um Deus Todo-Poderoso, mas amamos a um Deus também que é presente e que gosta de conviver com gente. Nosso Deus gosta de gente. Está no casamento, está no caminho, onde está lá no... Não é verdade? Mas esse Deus é um Deus que gosta de gente. Tem gente que não gosta de gente. Tem gente que gosta de um Deus que não gosta de gente. Mas o nosso Deus gosta de gente. Oh Deus, você está lá na cozinha fazendo seu ovo frito para comer com miojo. Deus está lá abençoando aquela porcariada, né? É o livro do mal, é o miojo embora. Oh glória, né? Então, a primeira coisa é o amor fundamental. A segunda coisa é a segurança. E segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Senhor, mediante o Filho que nos amou. Conto essa história, cantava assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Conto essa história, cantava assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que a videira não floresça, ainda que minha mãe me abandone. O som de ainda na Bíblia, já viram? Ainda que o exército se acampe ao meu redor. Mas para isso é preciso que a gente tenha aqueles 4 pilares: palavra, comunhão, adoração, louvor, culto e uma vida de oração. Porque senão a coisa fica feia, né? Às vezes a gente canta tantas coisas bonitas aqui, e na hora que vem a adversidade, a tribulação, os nossos olhos deixam de estar em Cristo, como Pedro ali andando sobre as águas, e os nossos olhos são colocados na adversidade, na tribulação. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Tem um pessoal da antiga aqui que estava lá, não cantando para os bichinhos ficar quietos, né? Na paz de Jesus. Deixa eu pegar uma água aqui, desculpa, gente. Ok. Está mais bonito do que na garrafinha. Deus abençoe vocês, porque é bíblico, né? Vai de beber que tem sede. Queridos, então a primeira operação que esses 4 pilares nos dá é esse sentimento de ser amado. Amado. Nada que você faça pode deter o amor de Deus por você. O segundo sentimento é a segurança. A gente sabe que o anjo do Senhor acampa ao seu redor de cada um que teme ao Senhor. Quando Deus tira Israel do Egito, eu olhando o texto, eu vejo 4 promessas fundamentais. Primeiro, era que eles teriam uma terra abençoada, teriam liberdade. Segunda coisa é que eles teriam a segurança de Deus. Quando o profeta Zacarias vai tendo a visão, o povo vai reconstruir o templo derrubado, e que estavam preocupados com uma coisa ou outra, Deus fala assim: olha, diga para o povo que não se preocupe com os muros de Jerusalém, porque eu sou o muro de Jerusalém. Eu sou. A gente olha que enquanto Deus, o povo foi fiel a Deus, Israel, Jerusalém especialmente, não foi invadido.
Mas quando o povo saiu debaixo das mãos de Deus, Jeremias, por mais de 20 anos, foi lá e dizia, particularmente para o último rei, que era Zedequias, Zedequias se converte, volta para debaixo das mãos de Deus. E Zedequias, que tolerava e promovia a idolatria, disse não. E a gente vê que por mais de 20 anos Jeremias disse, olha, as consequências de sair fora das mãos de Deus vão ser grandes. E sinalizando que o perigo vinha do norte, Nabucodonosor. E não deu outra. Lamentavelmente, o Deus que protegia Israel foi recusado, foi afastado. E Nabucodonosor, depois de cercar Jerusalém por 18 meses, conseguiu romper a muralha e destruir toda a cidade de Jerusalém, o templo. Então eu falei que as 4 promessas eram a terra, era de ter a segurança, de ter a chuva que fazia com que a lavoura, os rebanhos produzissem, e a 4ª promessa era de que teria descendência, que teria memória, que teria filhos. Quando o povo sai da presença de Deus, eles perdem a terra, os filhos são levados cativos para a Babilônia, eles perdem os filhos, a terra passa a ser um lugar de monturo, não é assim? Mas quando o Senhor está conosco, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Não quer dizer que as coisas vão ser fáceis. Salmo de número 1 vai dizer assim, olha, aquele que tem prazer na palavra do Senhor será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E tem uma frasezinha assim, no tempo certo dará fruto, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Eu digo, não está escrito que vai ser fácil, nem que vai ser rápido, mas que a promessa de vitória de Deus está ali. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Às vezes nós temos muitas dificuldades, mas o Senhor está conosco. A outra coisa que Deus nos dá é uma disciplina. Disciplina. Uma igreja que está alicerçada em cima da palavra, do culto, da comunhão e da oração, é uma igreja que tem disciplina. E quando eu falo uma igreja, é eu, você. Quando a gente não tem a disciplina de Deus, a disciplina da palavra, o Wesley gostava muito de usar no lugar da palavra disciplina, uma vida de santificação. A santificação dos metodistas tem a ver com essa questão de uma disciplina espiritual, de ter tempo para Deus, de ter tempo para a família, de ter tempo para a esposa, de ter tempo para descansar, de ter tempo para trabalhar, como diz Eclesiastes 3. Há tempo, devemos ter tempo para todas as coisas que são importantes na nossa vida. A gente que trabalha muito, a gente que fica muito tempo na igreja e não cuida do seu casamento, a gente que se preocupa tanto com o filho, que não cuida da esposa, do marido. Lá na Rocinha a gente criou uma programação da igreja, que é o 4º sábado da família. Então nesse dia é dia dos casais namorarem. Por que isso? Porque conversando lá, qual foi a última vez que você saiu com a sua mulher para ir caminhar na praia, para tomar um sorvete, sabe, para, sei lá, passear no shopping para ver vitrine, se não tem dinheiro. Tem uns 10 anos que eu não saio. Depois que é um casamento saudável. Que é casamento saudável. 10 anos sem namorar, sabe? E o casamento às vezes vai se afocando ali nas contas, na casa, não é verdade? No trabalho. Aí a gente casa com o melhor, viu? Bertinho, um conselho para você aqui. O melhor da Letícia. Letícia, você se casou com o melhor do Everett, não foi? Você ficou impressionado com o que ele tem de bom, né? Mas ele ronca, não foi por isso que você casou com ele. E nem isso, não é verdade? Mas a gente não cuida Você também é casado, né, Luiz? Quem é teu marido, Luiz? Aí? Como é que é o nome dele? Não é bonito, não. Aí? Conselho também. Às vezes a gente se casa com o melhor das pessoas e se acostuma a conviver com o resto. Chega em casa é o resto. É o resto do trabalho, é o resto do cansaço. E eu falo assim, nós não podemos, enquanto homens e mulheres de Deus, conviver com as pessoas no que ela tem de resto. Nós temos que buscar a melhor parte, buscar excelência no nosso casamento, nas nossas relações, porque eu costumo dizer que Deus não é Deus de medíocres, nem de casamentos medíocres, nem de relacionamentos medíocres, nem de ministérios medíocres, nem de vida oração medíocre, nem de igreja medíocre. De algum modo, a gente tem que encontrar esse poder de Deus para colocar o amor da vida da gente no lugar que esse amor tem que estar.
Não é verdade? Vai caminhando para cá, desculpa, gente, vai virar um livro do Apocalipse aqui do jeito que está caminhando, né? A outra coisa, além da disciplina, é a identidade. Quando nós somos homens e mulheres que nos alimentamos da palavra, nós somos homens e mulheres que nos alimentamos da comunhão, sabe? Do repartir, de estar junto ali, do culto, do partir do pão e das orações. A gente tem uma identidade. Não é tudo que a gente faz, eu sou pedreiro. Não, pedreiro, amanhã pode virar motorista de caminhão, depois pode virar um ator, depois pode virar um astronauta, não pode? Mas tem uma coisa em quem é de Jesus que não muda nunca. Nós somos filhos e filhas de Deus. Amém. Isso nunca pode mudar, isso ninguém pode nos tirar. Você é filho, filha de Deus. Sabe? Filho e filha de Deus. E a gente, eu falei do meu pai, que era um homem violento, né? Me amarrava lá na goiabeira, me batia com chicote, me levava para dentro do banheiro, me batia com a fivela do cinto, até eu desmaiar. Eu tinha lá meus 7 anos de idade. Às vezes sempre quem pensa no pai, o pai é o ausente, geralmente é o mais violento. E às vezes a gente tende a transferir isso para Deus, como se Deus também fosse esse camarada, ruizão lá em cima, né? Tem o tira bom e o tira mal, não tem assim? Mas Jesus fala lá em João 14, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, porque eu e o Pai somos um. Então, se a gente quer conhecer Jesus, se queremos conhecer Deus, temos que olhar para Jesus, porque Jesus é a maior prova do caráter, da misericórdia do Deus a quem nós amamos. A gente olha no Antigo Testamento e a experiência que aquelas pessoas tinham. Eu vou, perdão do pastor Aguinaldo e Samuel, se eu falar alguma coisa que esteja diferente do que eles ensinam e acreditam, mas assim, lá no Antigo Testamento, a gente pega no primeiro momento, o povo, lá no tempo do Moisés, acreditava que de Deus vinha tanto o bem quanto o mal. Deus mandava Faraó libertar os egípcios, mas o próprio Deus endurecia o coração do Faraó. Se a gente vai em Reis, tem uma hora que Deus fica bravo com o povo de Israel, e Deus então incita Davi, lá no livro de Reis, a pecar, para que ele tivesse então a legitimidade de castigar o povo. E incita Davi a pecar contando, fazendo o recenseamento. Se a gente vai lá no livro de Crônicas, já é diferente. Crônicas é um livro mais novo. Aí já diz assim, foi Satanás que incitou. Então quer dizer que Deus e Satanás eram a mesma pessoa? Não, nunca foi, graças a Deus por isso. Mas o que eu estou falando é que o povo antigo tinha uma visão de que tanto o bem quanto o mal vinha do próprio Deus. Ele era tão poderoso que nada acontecia se ele não estivesse ali fazendo a coisa. Mas aí vem os profetas, vem o exílio, vem Jesus e vai mostrar, não, o mal não vem de Deus. Deus não faz o mal. Deus não faz o mal. O mal vem de uma outra fonte, daquele que veio para matar, roubar e destruir. O mal não vem de Deus. Deus é bom. Esse é o que a palavra do Novo Testamento nos diz. Mas eu estou falando de identidade, falei do pai, porque às vezes a gente tem essa visão desse pai ausente, do pai que vai embora. Eu trabalhei lá no Morro da Providência há algum tempo e tinha 3 garotos brigando, e um xingando o pai do outro. Eu falei, mas por que vocês estão xingando o pai do outro, né? Tipo, não, a gente é irmão. Eu falei, mas estão xingando o seu pai, porque não, o pai dele não é o mesmo, o meu não. Eram 3 filhos de pais diferentes. Então o pai era aquele ausente. Aí a gente falava assim, tem que falar que Deus é uma mãe, porque a mãe é geralmente a que fica, não é verdade? A mãe é a galinha que abre as asinhas e aí bota os pintarinhos embaixo dela. Mas gente, já estou chegando na metade pelo menos, eu espero que vocês estejam cansados. Mas voltando aqui para nós, a gente então quando tem essas 4 pilares, né? Palavra, oração, quando a gente tem esse pilar da comunhão, de saber, faz parte de uma família que cuida de nós, e do culto, do partir do pão, da adoração, lembrando que Jesus nos ensinou, que Ele nos prometeu. A gente então tem essas 4 características da nossa vida, que é amor fundamental, segurança fundamental, a gente tem a disciplina pessoal, a gente tem isso, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, e temos a nossa identidade. E aí a gente chega no outro texto, que eu diria assim, é a marca daqueles que
de fato são vencedores, que são as bem-aventuranças. Reparem que, rapidamente aqui, vai dizer assim: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, e esse choro aqui tem 3 partes pelo menos. É aquele que chora diante de Deus os seus pecados, né? Chora diante de Deus os seus pecados. É aquele que chora o choro da solidariedade com aqueles que choram, chorar com quem chora. E também é o choro do clamor a Deus por aqueles que não sabem chorar. Eu vejo aquelas coisas acontecendo em Gaza, aquelas coisas acontecendo na Ucrânia, aquelas coisas acontecendo no Iêmen, essas coisas tão absurdas, e eu choro diante de Deus, porque cada bomba que está ali, não sabe se é bandido, se não é bandido, né? O que aconteceu em Israel, quando aquele grupo vai lá e mata aquelas crianças, aqueles jovens, aquelas mulheres, nós temos que clamar. E o meu clamor é o que está lá no Pai Nosso: Maranata, Jesus, Maranata, volta, Jesus. Porque a volta de Jesus não é simplesmente o fim do mundo, mas na verdade é o fim do mal, porque Satanás será lançado no poço de enxofre, cujo fogo não se apaga nunca. Repare que a criação vai ser redimida. Aquilo que Romanos 8 diz assim: olha, a criação sofre esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A criação sofre como se estivesse com dores de parto, né? E Deus vai vir, vai salvar a bananeira, vai salvar meu gatinho lá, o Dante, né? Deus vai redimir essa criação desse mundo que é o jardim de Deus, esse mundo que é a expressão da graça de Deus, o meio ambiente no qual nós vivemos, né? Deus vai vir e vai tirar o capeta daqui, dar um chute na cadela do bicho e está arrastando ele, e está acontecendo, eu acredito nisso. Deus, a promessa dele está se cumprindo, e o diabo não tem nenhum poder, nenhum vigor sobre a vida daqueles que professam o nome de Jesus. E aí eu queria voltar aqui para as bem-aventuranças: humildade, né? O choro, esse choro não é o do mimimi, não é o choro querendo riqueza. Os mansos, reparem, os que têm fome e sede de justiça. E às vezes nós somos pessoas muito indiferentes ao que acontece ao nosso redor. Se a fome não chega na minha casa, parece que não tem nada a ver com isso. Eu vi um pastor da Assembleia de Deus falando assim: olha, nossa igreja tem um prédio maravilhoso, prédio gigantesco, ar-condicionado, mas cadê a nossa escola? Para interferir, para contribuir, para que as crianças empobrecidas possam ter uma porta de futuro. Cadê um hospital evangélico aqui para atender aquelas pessoas que não podem ser cuidadas? Cadê o seu grupo de psicanalistas, de psicólogos, de assistentes sociais? Não é? Porque a gente é o sal da terra que dá sabor, a gente é a luz do mundo que tem que vencer as trevas, a gente é o bom perfume de Cristo, a gente é o fermento do reino de Deus. E às vezes parece que a igreja está ensacolada ali dentro, que ela não sai dali. Ela não sai dali. Essa igreja completa 68 anos, bodas de chumbo, não é isso? É chumbo. A igreja da Rocinha completa 70 anos, que é a boda de vinho. Temos até uma música lá para a igreja: eu vim aqui para dizer. Mas tem outra: quero subir ao Monte Santo da Rocinha, oh glória, e entoar. Gente, isso é só para captar a atenção de vocês, para ficar muito cansativo, né? Mas a nossa igreja está lá há 70 anos. Uma igreja pequena, mas uma igreja de gente que luta muito. Luta contra coisas assim que a gente não tem nem noção do que acontece numa comunidade como aquela. E eu procurei ajuda, tem 2 anos que eu estou lá. Já fui pastor no Jardim Botânico, aquela igreja bonita de pedra ali ao lado da BBR. Já fui pastor na Vila Isabel, ali do lado da escola de samba. Já fui pastor de deputado lá em Caxias, na Igreja Central de Caxias. E tem 2 anos que a misericórdia de Deus me trouxe para cá. E eu falo, eu nunca tive uma noção do tanto quanto Deus de fato precisa gerar um avivamento naquela comunidade da Rocinha, porque é muita pobreza, é muita miséria, é mau exemplo de cima a baixo. Os meninos ficam fascinados com aqueles garotos portando um fuzil, escolhendo a menina que quer para namorar, com direito de ir e vir e tudo mais. Uma pobreza onde as pessoas moram naquelas casas, às vezes tão escondidas no subterrâneo, sem janela,
o maior índice de tuberculose está na Rocinha, e nós temos uma escola que a gente está, é uma escola particular, e agora a gente está buscando e-mails para colocar na nossa escola crianças que não podem pagar. A nossa escola tinha uma dívida de R$1.600.000, porque por situações do passado lá, e eu falo, a igreja precisa ser um canal de esperança para as pessoas que estão ao nosso redor, não apenas para a pessoa da Rocinha, mas a gente vive num país onde o índice de suicídio é muito grande. A gente vive num país onde o índice de depressão, de ansiedade é muito grande, e nós cremos num Deus que cura a nossa alma, cremos num Deus que, sabe, o louvor que liberta, né? E a gente tem que ir ao encontro dessas pessoas, ajudando, sendo sinal de vida mesmo ali, nesses lugares ali. A igreja não pode virar apenas, transformar a palavra de Deus apenas em novas palavras. A palavra de Deus, quando ela é proferida, ela tem uma eficácia, ela tem uma finalidade. O cego vê, o surdo ouve, né? O coxo anda, aquele que estava perdido é salvo, aquele que bebia é tocado por essa palavra e para de beber, aquele que roubava é tocado por essa palavra e para de roubar. Então nós cremos que a palavra de Deus, ela tem poder de trazer à existência aquilo que não existe ainda, né? Eu falo, a palavra de Deus, ela é utópica, e a palavra utópica não quer dizer algo impossível, mas é aquilo que ainda não foi alcançado, mas que pode ser alcançado se nossas mãos estiverem ali trabalhando junto com o nosso Deus. A gente olha e vê o vale de ossos secos, mas repare, Deus está falando para essa igreja, para mim, para a Rocinha, profetiza. Você crê que os ossos secos podem reviver? Então profetiza. E o profeta não inventa, o profeta apenas repete. Deus diz: vale de ossos secos, tornem a viver. A palavra não é nossa, a palavra não é da Batista, a palavra não é da Metodista, a palavra não é de homem algum, mas é do Deus que, ao falar as coisas, ao proferir as coisas, trouxe à existência aquilo que não existia. Não é verdade? O nosso Deus, a palavra dele é tão maravilhosa que no primeiro dia da criação ele cria dia e noite. Vocês já repararam isso lá na Bíblia? E no quarto dia ele cria o sol. É uma coisa interessante. Deus cria o dia e a noite antes de criar o sol. E aí, agora já terminando, né? Vocês me perdoem. Quando a Luísa falou, Senhor, faz ele lembrar de tudo que o Senhor falou. Eu falei, não, Deus, só me faz resumir. Só me faz resumir, porque senão, pastor, é o ministério da palavra, né? E aí eu queria terminar pegando esse texto aqui de 2 Coríntios 9, que é o tema de vocês, que diz assim, olha, lá está escrito. Você pode colocar aqui, por favor, para deixar ali? 2 Coríntios 9, a partir do versículo 8. Diz ali que Deus é poderoso. Nós cremos um Deus que tem poder. Todo poder pertence a Deus. Não é verdade? Satanás é o imitador. Se a gente vai lá em Apocalipse capítulo 12, a gente vai ver que o dragão vermelho persegue a mulher grávida, tentando impedir o nascimento do Salvador. A cauda do dragão derruba um terço das estrelas. Mostra sim que ele tem poder, mas ele não tem poder sobre Deus, sobre Jesus, sobre a obra de Jesus e sobre aqueles que são filhos e filhas de Deus. O único poder que o diabo tem sobre a sua vida, sobre a minha vida, é o poder que a gente permite que ele tenha. Ele não tem poder. A gente vai caminhando ali, Apocalipse 14, 15, 16, 17, 18, 19, e vê que a visão que Deus dá, já antecipadamente, é que Satanás já foi julgado, já foi derrotado, e aquele povo que estava sendo perseguido, né, a gente pega assim as igrejas ali do capítulo 2 e 3, e Deus falando para ela assim, olha, persevere, porque Satanás já foi derrotado. Persevere, porque no capítulo 4 a gente não é um povo sem líder,
um rebanho sem o supremo pastor, a gente não é um exército sem um general. Capítulo 4 diz: você está sendo perseguido, mas Deus está assentado no trono. Há um rei. Este mundo não anda por aí a revelia, não. Nem uma folha cai, nem um fio de cabelo cai sem que o Senhor esteja ali. Não quer dizer que Ele queira, porque nos deu um livre-arbítrio, que a gente sabe que há muita coisa que a gente faz e que nos fere. Mas repare, o Senhor está assentado no seu trono. A gente vai lá para Apocalipse 21 e 22 e vê a cidade celestial descendo, e Deus arranca aquele lencinho abençoado dele e limpa dos olhos toda lágrima, e a dor não existe, o pranto não existe, porque o mal foi definitivamente destruído. Mas enquanto Satanás não é lançado lá na frente, a gente, quem viver até lá verá. O Senhor nos dá poder para enfrentar o mal. Ninguém é tentado além de suas próprias forças. E vencer significa não cair na tentação. Vencer significa, como diz lá para aquela igreja mais bonita de todas elas, a igreja de Filadélfia, diz assim: olha, conserva o que você tem, porque você vai receber vestiduras brancas e seu nome estará escrito no livro da vida. As igrejas anteriores, elas tinham algum probleminha. Uma tinha lá uma mulher chamada figurativamente de Jezabel, que incitava a idolatria e tudo mais. Mas o texto diz assim: não temas o que tens de sofrer, ser fiel, o vencedor não sofrerá dano algum, o vencedor receberá o maná celestial. O novo nome da pedrinha branca, né? Lá na igreja, de vez em quando, eu chamo o nome de alguém errado lá. Eu falo: mas eu não sou esse nome. Eu falo: é o da pedrinha branca. Aposto que vai ser o da pedrinha branca. E aí, fechando aqui então, a gente vai perceber que no texto bíblico ali, que Deus é poderoso. Cadê? Sumiu ali. Desculpa. Deus é poderoso. Ou seja, Deus pode. Deus pode. Segunda coisa que a gente percebe ali: pode o quê? Pode o quê? Pode fazer. Fazer o quê? Que nos seja acrescentada graça. Graça o quê? Abundante. Graça Abundante. abundante. Poder do céu, revestimento dos céus. Para quê? Para que sejamos ricos. De quê? Boa obra. Ou rico o suficiente, tenhamos a suficiência para que possamos abundar em quê? Toda boa obra. Em toda boa obra. Repare que esse texto nos diz que Deus pode, que Deus faz, nos encher da sua graça, do seu poder, do revestimento do Espírito Santo, da sua palavra, do fruto do Espírito, de um caráter de um homem remido, de uma mulher remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Para quê? Para que em toda situação, em todo o tempo, cheios dessa graça abundante de Deus, nós possamos, olha que coisa interessante, superabundar em nossas boas obras. E boas obras aqui não é ação social apenas, mas é ter uma vida de qualidade, ter uma vida que sinaliza que nós amamos a um Deus que é vivo, um Deus que é compassivo, um Deus que é misericordioso. E eu queria dizer assim: olha, às vezes a gente se preocupa muito com as pessoas lá de fora. E uma das coisas que a gente vê é que às vezes dentro da nossa família a gente casa com o melhor, convive com o resto, mas às vezes esquecemos que a nossa casa é o nosso mais importante, eu diria, o primeiro campo missionário que nós temos diante de nós. Nossos filhos, não é apenas trazê-los para a igreja, mas é ajudá-los a ter uma experiência de fé, onde eles depositem suas vidas em Jesus. Eu falo: imagine vocês, eu chegar no céu, em nome de Jesus vou chegar lá e não encontrar meus dois filhos. Eu tenho uma amiga que diz assim: nós criamos filhos para povoar os céus, não para povoar o inferno. Eu me casei com uma pessoa e ele não era de Jesus. Olha, Dona Guilhermina, lá na igreja onde me converti, superintendendo aquela escola dominical que eu falei, orou 30 anos pela conversão do marido dela. Mas ela veio: pastor, parece que Deus não está ouvindo. Está ouvindo.
está lá batendo na porta daquele coração. Está batendo incansavelmente, incessantemente. E uma hora ele tem que abrir aquela porta. Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas a gente torce. Ele abra a porta do coração e que deixe Jesus entrar lá, na verdade. Queridos, mais uma vez, peço desculpas, nem pelo tempo, mas assim, uma alegria estar aqui com vocês. Eu, quando a Luísa falou que não ia ter culto hoje, eu já chamava todo mundo na palmacinha. 5 horas a escola dominical, 6h30 é o nosso culto de adoração. Tá certo? Que Deus continue abençoando ricamente vocês, pastor Wagner, pastor Aguinaldo, pastor Samuel, o Jaco, Jaconissa, o pessoal do louvor, o Vitor ali, que foi a comunicação, que me ajudou a pegar os nomes, né, Vitor? Obrigado, querido. Posso falar? Queria convidar você a ficar de pé. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedir, Deus, que a tua palavra, seja que foi pregada agora, que foi pregada ontem, anteontem, na semana passada, a palavra que nos vem através dos louvores, que ela não entre por um ouvido e que saia pelo outro, mas que ela encontre em nós um coração fértil, um coração sedento das coisas do teu reino, um coração sedento da tua presença, um coração que vai além da religiosidade, de cumprir as tarefas religiosas, mas um coração que vê este mundo com os teus olhos e que ame as pessoas como o Senhor amou as pessoas a ponto de dar a sua vida na cruz do Calvário. Não nos deixe desistir diante das adversidades, são muitas, mas maior é o nosso Deus, maior é o nosso Deus. Nós oramos por cada irmão e irmã que está aqui e que tem enfrentado dificuldades na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na relação com seus pais, aqueles que procuram uma porta de emprego sem Deus. A gente sabe que às vezes o mercado está difícil, mas o Senhor é o dono deste mundo, é o dono do mercado, é Senhor sobre todas as coisas. Oramos a Deus para aqueles que têm passado por situações de depressão, dessas crises de ansiedade, de solidão, que essa igreja possa ser, Deus, uma grande oficina de cura, de amizade, de coinonia, de comunhão. Nós oramos pela juventude, hoje é o culto da juventude, e a gente sabe que Satanás, o diabo, a carne, a cultura, o mundo, o conhecimento da ciência, nos oferecem tantas alternativas à tua palavra, e a gente vê, Senhor Deus, muitos trilhando um caminho, gente que era da igreja, gente que andou com Jesus na infância, na adolescência, e são seduzidos por este mundo e vão para outros caminhos que não são os caminhos do Senhor. Mas nos ajude, a Deus, a encontrar significado, nos ajude a encontrar sentido na nossa fé, porque a nossa fé nos dá a vitória. E a vitória que temos em Jesus é ter uma vida de qualidade. Podemos não ter ouro, podemos não ter prata, mas temos um Deus que vela por nós. Podemos não ter carro de guerra, como foi lido aqui pela Letícia, naquele texto dos Salmos, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Deus abençoe. Fica com essa igreja, com a igreja da Rocinha, com as pessoas que a gente mencionou aqui, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.
Ele vai batendo, nosso coração vai amolecendo. E se alguém nessa manhã deseja entregar a vida a Jesus, se reconciliar, é uma manhã em que o convite continua feito. Jesus continua com os braços abertos. Deus continua um Deus amoroso, um Deus que deseja cuidar de nós, né? Trazer essa segurança, nos fazer viver em família. Essa é uma manhã também de conserto, de se aproximar de Deus. Então, se você deseja, levante a mão. Enquanto isso, eu gostaria de chamar o pastor Aguinaldo. Cadê o pastor Aguinaldo? Ah, perdão. Irmã da Maria. Pastor Aguinaldo já veio para cá. Esqueci o nome, perdão. Qual é o nome dela? Eu esqueci. Maria Rita. Maria Rita, vem cá, nós vamos orar por você. Nós cremos que a palavra de Deus realmente não volta vazia. Não é por mérito nosso, é para a honra e glória do Senhor. E pastor Aguinaldo, esteja orando pela vida da Maria Rita nesse momento e em seguida faça a oração final para nós encerrarmos o nosso culto. Oremos, irmãos, pela vida da nossa irmã Maria Rita. E o pastor Samuel me lembrou também que nós temos que orar pelo Bruno Henrique, que saiu. Ele estava muito bem no estômago. Então vamos orar também por essas duas pessoas, além de orar pelo nosso pastor. Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos com a Tua palavra pregada, Senhor. Nos alegramos com a comunhão dos nossos irmãos, pelos louvores da Tua igreja a Ti. E Deus, nesse momento, nos alegramos pela oração, Deus. Pilar da Tua igreja, Senhor, que faz com que nós saiamos desse culto melhor do que nós chegamos, ó Pai. Nesse momento, Deus, que nós apresentamos a Tua serva Maria Rita, Senhor, diante do Senhor. E quem sabe uma outra pessoa que aqui esteja precisando também da Tua cura, Deus, da Tua intervenção espiritual. Nós a colocamos diante do Senhor, porque nós cremos que entramos de jeito na Tua igreja e saímos diferentes. Nós cremos que ouvimos a Tua voz. Nós cremos que estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, seja com a Tua serva Maria Rita, seja com o Bruno Henrique, Senhor, que está agora aos cuidados dos seus pais. E se porventura disseram eles a coisa não ficar boa, irão levá-la ao hospital, mas que não haja necessidade disso, ó Pai. Assim como o nosso pastor, Deus, que o pastor Samuel disse que ele já está melhor, já saiu do entubamento. Então, Deus, nós colocamos diante de Ti essas três pessoas para que o Senhor realize a Tua vontade. Tu tens poder para curar. Nós rendemos graças a Ti. Muito obrigado, Deus, porque em virtude das notícias de manhã, Deus, nós estamos agora balizados, mas firmes em Ti. Eu te agradeço por tudo. Seja com a Tua serva Maria Rita. Cura ela, Deus, se for a Tua vontade. Cura ela, Deus, para a glória do Teu nome. É a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.